Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos aqui iniciando mais um vídeo. Pra você que ainda não me conhece, tá chegando aqui agora. Meu nome é Rubiana, tá certo? Rubiana Paiva. Nesse canal eu mostro um pouquinho da minha realidade, do meu dia a dia, de tudo, né? Do tratamento do meu filho e que ele já tem outro diagnóstico, como algumas pessoas já nos acompanham, já sabem que ele também é pé torto, né? E hoje eu vim falar de um assunto meio complicado, complexo, né? Que é uma realidade que ninguém quer pra sua vida, né? Ninguém deseja isso pra sua vida. Se você tá chegando agora, se inscreva aqui embaixo se esse assunto for útil pra você. Eu sei que quem estiver vendo esse vídeo é porque é um assunto que lhe interessa, que você acha bem interessante, ou porque você tem algo na família, ou porque você suspeita de alguma coisa, ou porque é um assunto simplesmente que lhe interessa, né? Você é um pesquisador, você é uma pessoa que gosta de saber do assunto, gosta de ficar por dentro das informações. E aí eu sei que algumas pessoas vão dizer, e aí? O que é que você, como mãe, o que é que tá passando por a sua cabeça nesse momento? Eu ainda não sei, eu nem sei, na verdade, falar exatamente, né? E eu ainda não parei pra dizer assim, eu parar pra falar sobre esse assunto. Mas eu vou começar agora do começo, como foi que tudo aconteceu e como é que eu cheguei nessa resposta nesse momento, tá certo? Vou falar só desse assunto. O outro assunto eu vou falar depois, mas esse é o específico. Vamos lá do começo. Essa gestação foi uma gestação muito que a gente queria muito, muito, muito. Foi uma gestação desejada, né? Um filho desejado, né? A gente queria bastante. Eu tive uma gravidez bem tranquila no começo, né? Dentro do esperado e tudo mais. Tranquila dentro do esperado, mas não foi numa realidade comum para muita gente, né? Uma realidade bem inesperada para o mundo inteiro, né? Primeiro, eu tive o diagnóstico que ele teria o pé torto e foi com 26 ou foi com 28 semanas, tá certo? Daí pra frente foi que foi um pouquinho complicado assim, né? Porque eu me desesperei, porque até então eu não saberia o que fazer, como seria. Quando eu vim pesquisar sobre o tratamento, era um tratamento complexo, longo, e a gente, como mãe, não quer isso para o nosso filho, né? Essa realidade. Mas foi um assunto que me abalou um pouco por essa questão, mas nada que saísse do comum. Com algum tempinho depois, a gente chegou na pandemia, né? Eu tava 8 meses prestes a ter bebê já e a gente tava naquele comecinho de pandemia e tudo mais, tá certo? Faltava tipo 2 meses pra começar, pra ele nascer e já estávamos ali em estado de pandemia e aquela situação que nos abalava, querendo ou não, né? Mas a gente seguia firme e forte aqui, né? A Boni nasceu dia 16 de maio de 2020, tá certo? Com 29 semanas e 5 dias, uma gestação normal, parto normal. A gente saiu do hospital com 24 horas, nem 24 horas completo, né? Por estar em pandemia. Saímos do hospital, tivemos alta, viemos pra casa e tudo dentro da normalidade. Mas aí, quando a gente chegou em casa, a gente teve uma realidade que a gente, tipo, eu nunca tinha tido filho, né? Não sabia como era. Pra mim, tava tudo normal. Como o que foi que começou? Não que que eu achasse estranho no começo. Agora é que eu entendo que era estranho e que era diferente da realidade, né? Ele, quando nasceu, ele sempre chorava muito durante a noite, acordava muito durante a noite. E pra mim, até aí, tava bem dentro da normalidade, né? Aí algumas pessoas diziam assim, pode ser que seu leite esteja pouco, adiciona fórmula. Eu não queria dar fórmula, meu pensamento era inicialmente só amamentar com leite do peito, porque, tipo, é mais saudável, né? Mas ele sempre acordava muito, chorava muito e queria comer direto, que ele era uma criança que gostava muito de mamar. Com uns 4 meses, eu comecei a dar fórmula. Fiquei dando, não dava certo, eu mudava pra outra. E, tipo, ele ficava, tipo,
Esse barulho é ele brincando ali, tá, gente? Uma vez ele ficou sem fazer cocô, aí eu mudei de leite e por aí foi. Só que ele manteve assim. E ele sempre acordou muito. Continuava, mesmo depois que eu comecei a dar a fórmula pra ajudar, tipo, o leite do peito, né? Ele chorava muito, acordava muito, aí eu pensava, é o gesso que incomoda, como ele usava gesso, é o gesso que incomoda, ele não consegue dormir direito, ele não consegue virar, ele não consegue fazer coisas que as crianças conseguem. Tudo bem, até aí tudo bem. Quando ele tava com uns 8 meses, ele começou a fazer um movimento. Isso aí foi o que primeiro que me chamou a atenção, foi isso. Começou, se tinha lençol, se tinha travesseiro, se tinha qualquer roupa em cima da cama, ele começava. Colocava todas as roupas de um lado, depois pegava elas e colocava tudo pro outro lado. Pegava tudo de um lado, botava para o outro lado. E ele fazia sempre esse movimento repetitivo, ó, por algumas vezes. Algumas vezes ele fazia sempre essa mesma coisa. Isso não foi só uma vez. Sempre várias vezes. Eu não sei se eu cheguei a gravar no vídeo meu antigo, no canal que eu tinha. Ele fazendo isso, né? Eu acho que eu ainda gravei. E eu já achei estranho. Perguntei a algumas pessoas, é normal criança fazer isso? Aí o povo, não, eu não sei, não lembro. No meu não era assim. E aí, tipo, isso me soou estranho, entendeu? Se eu ver ali, eu vi que tava algo errado. E continuamos. Ele com 1 ano e pouquinho, 1 ano, mais ou menos quase 1 ano, ele dava até chau. Você dava chau, ele dava. E dizia papá e mamã. Mamã, mamã, mamã. Com 1 ano e 3 meses, esse menino parou de dizer. Nem dizia papá, nem dizia mamã, não dizia nada. Se tivesse no braço... E alguém, isso aí também eu já achei estranho, né? Se tivesse no braço de alguém e alguém chamasse, ele não olhava. Olhava quando ele queria. Aí chegava até a tia dele e disse, mas você é debochado, você faz de conta que não tá me escutando. E tipo, de ele também tá pelo chão assim, e a pessoa chamar. Tem que chamar 5 vezes pra ele olhar pelo menos uma, entendeu? Eu chamava, Abne, aí... Depois de uma terceira, 4 vezes eu chamando, era que ele olhava. Ele ainda tava de gesso, ele começou a andar para trás. Isso também eu achei estranho. Ele engateava para trás. Isso foi coisas que eu fui juntando com o passar do tempo, tá? Ele fez a cirurgia com 1 ano, a cirurgia da tenotomia. E começou a usar ótese. E continuou a rotina do sono continuou a mesma coisa. De continuar acordando muito durante a noite. Ele teve um pouco de dificuldade para depois que saiu da ótese, durante uns 4 meses que ele usou a ótese, para ficar em pé. Ele não ficava por muito tempo. Mesmo nós segurando ele dava 2, 3 passinhos, ele já não queria mais. Ele não sei se ele sentia dor, não sei dizer se era isso. Geralmente os especialistas dizem que não sente dor, que isso não atrapalha no desenvolvimento de andar, a questão de ser pé torto. Mas ele tinha essa dificuldade. Ele ficava em pé segurado nas coisas, mas também não era por muito tempo. Eu comecei a fazer fisioterapia nele. E ele conseguiu, depois da terceira sessão, ele já começou a andar, dar passinhos já. E tudo mais, ele começou pegar mais firmeza andando mesmo ali. Dezembro do ano passado a janeiro, ele começou a se firmar mais mesmo andando, né? Dando passinhos mesmo. E aí ele começou a colocar as coisas em fileira. Isso também me chamou muita atenção. Tudo ele colocava, os carrinhos um atrás do outro. Se ele pegasse qualquer coisa, ele começou a botar um atrás do outro, ou um em cima do outro. Ele botava um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Sempre. Isso também foi o que me chamou mais atenção. E ele apagando a luz aqui, viu? Que chamou muita atenção, tá? Deixa eu ver qual foi outra coisa que também, antes de eu começar a despertar, a Abner não pôde. Foi uma
das coisas também, antes também de eu começar, eu ver ele sempre fazendo isso e eu começar, né? Tem algo estranho, tem algo errado aí, né? Ele, tipo, tava dando comida a ele comia, mas tipo, se caísse um pingo d'água assim nele, ou um caroço de arroz, ele começou a ficar com agonia, assim, de tentar tirar, tipo, como tivesse sujo, tá? Isso também chamou a atenção. Já me perguntaram se eu tinha tique de estar limpando as coisas. Eu disse que não, que no começo eu tinha cuidado quando ele usava gesso, que era para não cair dentro do gesso. Mas depois que ele fez cirurgia e que ele já tava usando a autoestima, eu não tive problema com isso. Eu deixei ele bem à vontade para comer, para se melar, fazer o que ele achar mais interessante, né? E, gente, teve tanta coisa de diferente que isso foi me chamando a atenção que me levou a isso. Isso é umas coisas que eu tô lembrada, assim, umas coisas que me chamou muita atenção. Mas teve várias outras coisas também que eu achei diferente e coisa. E aí ele chegou a 1 ano e 7 meses sem falar nada. Sabe o que é? Nada. Nada. E aí eu tentei buscar, levar ele pro neuro. Eu já desconfiada, não vou mentir que eu já desconfiava que tinha alguma coisa estranha. E ele era muito assim também, né? De tá botando uma coisa atrás da outra, e não dava certo. Ele se estressava, jogava tudo longe e começava a chorar. Ele ainda hoje ele faz isso. Ele quando daí a pouco ele se estressa, joga tudo longe e começa a chorar. E aí eu fui tentar atrás de um encaminhamento pro neuro, porque tinha que ter um encaminhamento para marcar, né, para o neuro, pelo SUS, né? Quando eu fui atrás, um médico me falou que, um clínico geral, que era normal. Oi. Vem cá. Sobe aqui. E agora? Um clínico geral me falou que só era mais interessante eu ir buscar atrás depois que ele tivesse 2 anos, porque ainda era muito cedo. Ele ia começar a falar que era muito cedo, que tem criança que fala com 3 anos e que tipo tá dentro da normalidade. Muita gente diz isso, que ainda tá normalidade, que conhece gente que falou com 3 anos, que não sei o quê. Sim. E aí eu disse... Aí eu não me convenci. Me pediu um encaminhamento. Aí ele disse assim, eu vou lhe encaminhar para uma pediatra. Para a pediatra avaliar melhor. E aí ela vê lá. Eu fui, ela simplesmente me deu um encaminhamento. Eu sei que deve ter mais alguma coisa que eu não tô lembrada agora, gente. Mas eu fui, ela me deu um encaminhamento, eu marquei. Eu fui pra neuro, se eu não me engano, no mesmo mês, que foi mais ou menos novembro do ano passado. E a neuro chegou lá, ele não para. E quando chega nos lugares diferentes, gente, eu sei que é criança e tudo mais. Criança é ligada, como se diz, mas esse aqui é ligado mesmo, não tem? Quando eu digo que é ligado no 220. E eu levei a Abner pra neuro. Nesse dia tava faltando energia lá na clínica, na AME, lá da minha cidade, que é um centro de especialidade, né, diferente. E aí, a Abner, quando chega nos lugares, ele corre o tempo inteiro. Ele corre o tempo inteiro. Ele quando quer estar no canto, ele tem que estar. Não é birra, gente, não é birra, porque assim, eu sempre fui muito assim, clara com a questão com isso, de dizer a ele que não pode, que não pode, que não pode. Eu digo sempre a ele que isso machuca, que isso não pode. Eu sempre tento explicar o máximo que pode. E ele quer estar correndo o tempo todo. Se eu tentar segurar ele, isso é em qualquer canto, tá? Se eu tentar segurar ele, ele começa a se debater, começa a se querer se jogar, e começa a chorar, e começa a entrar assim, tipo, desesperadamente, tentando sair do colo, porque ele não gosta de ficar no braço. E aí, eu cheguei lá, a neuro disse assim, ô mãe, você tem vídeo, tem foto, tem coisa, porque quando nós chegou lá, como tava sem energia, ela não podia fechar a porta. E ele ficou o tempo todo tentando sair dentro da sala, correndo, e eu correndo atrás.
E voltava pra sala da neuro e corria e ia atrás dele porque ele não parava. E não podia fechar a porta porque como tava sem energia, ficava muito escuro. E ela perguntou se eu tinha ido com alguém. Eu não tinha ido com alguém, eu tinha ido sozinha. E não tinha com quem deixar ele, né? E ela perguntou se tinha fotos ou vídeo. Eu disse que tinha, mas não, na hora eu não consegui procurar pra mostrar, né? E ela disse assim, ó. Aí tentou chamar a atenção dele. Ela pegou uma bola, joga pra cima pro teto pra ver se ele olhava. Era mesmo que não. Não olhou, não prestou atenção. Porque ele assim, ele olha quando ele interessa, tipo, tá muito chamando a atenção pra ele. Se não tiver, o mundo pode estar caindo desse lado que ele não presta atenção. Ele não olha de jeito nenhum. Ela disse assim, mãe, se ele tiver um grau de autismo, pode ser que não seja um grau complexo, um grau grave, né? Mas, como se diz, não pode se nomear grau de autismo porque todo autismo tem suas deficiências, né? E não se tem, né? Mas ela disse assim, pode ser que não seja nada muito grave, mas ela me encaminhou para alguns especialistas, sem dar laudo, sem nada, tá? Ela me encaminhou para psicóloga, psicopedagoga, porque como ele tava na escola, ele não tava na escola ainda não. Ela me encaminhou para psicóloga, para fono, para TO. Foi. Só que eu só consegui a psicóloga nesse momento, né? E aí ela disse assim, você volta daqui a 5 meses. Traga foto, vídeo, tudo que você tiver. Certo. Comecei com a psicóloga e comecei indo, tentando estimular. Começou o começo do ano, desse ano, né? Botei ele na escola para ver se estimulava, para ele desenvolver. E eu achei que ele foi desenvolvendo, que a escola foi desenvolvendo algumas coisas, tá certo? E as coisas que ele sempre fazia, outras coisas. Quando eu for lembrando, gente, eu já vou dizendo coisas que eu vou lembrando, tá? Ele sempre faz círculo com travesseiro, principalmente com travesseiro, né? Ele faz o círculo e fica no meio. Se ele vê alguma coisa que dá pra ele fazer, ele faz e fica no meio, brincando. Isso ainda ele faz hoje. Até aqui no meu sofá, os travesseiros é tudo fora do lugar, porque ele tira tudinho e fica no meio deles. Ali no meio. Ainda ele faz isso sempre, tá? Comecei com a psicóloga e comecei com a escola, né? Como foi as duas que a gente conseguiu. A única que a gente conseguiu e a gente começou. Gente, eu tô parando várias vezes porque ele tá por aqui, tá? E aí, quando eu voltei pra ela, a segunda vez, ele tava com 2 anos já completo. E ele ainda continuava na mesma, sem falar nada. Eu levei um vídeo de 20 minutos pra ela ver, mostrei. Ela não viu os 20 completos, mas eu fui passando movimentos que ele fazia de diferente e fui mostrando a ela, né? Fui mostrando. E ela fechou o laudo, né? Ela fechou o laudo dele. Ela pergunta muita coisa, né, gente? Como todos os especialistas, eles perguntam, tipo, desde quando foi a gestação, como foi todo o processo. Eles perguntam muita coisa, tá? Eu tô, tipo, resumindo alguma coisa aqui. Ela me deu o laudo. No começo, antes dela me dar o laudo, quando eu fui a primeira vez, eu disse para o meu marido, que ela disse que provavelmente ele tinha autismo mesmo, só que um grau mais leve. Meu marido disse, não, que ele vai falar porque é no tempo dele, porque não sei o quê. E todo mundo ainda diz. Oi, filho. Não, ele tá assim, desde 8 horas da manhã, que ele não para, gente. Sabe o que é não parar? É assim, ó. Aí eu disse, tá. Mas mesmo assim fui. Ela me deu o laudo. E ela me deu o laudo de que ele era autismo. Como é que eu senti, gente? Uma coisa que me abalou muito, que me tirou muito do eixo, foi quando eu descobri que ele tinha pé torto. Eu sei que essa questão aqui é mais complexa, mas foi uma questão que eu fui vendo com o passar do tempo. Se eu pensar nesse assunto, eu me emociono, né? Mas eu sei que não é o fim, né? Não é o fim do mundo, né? Eu sei que não é o fim. Eu já passei por grandes lutas, grandes batalhas.
não me abalou assim, de dizer assim, de não aceitar do chão cair. Por quê? Porque eu fui vendo coisas, gente. Eu fui passando o tempo e eu fui vendo que tinha coisas diferentes, né? E aí ela me deu o diagnóstico, não consegui vaga de jeito nenhum para os outros especialistas. Ela acrescentou mais um especialista, porque como ele estava já estudando, ela passou o psicopedagogo, também não consegui vaga. E a gente foi seguindo, né? Então, viemos seguindo. Depois de faz uns 4 meses, provavelmente, faz uns 4 meses que ele começou a desenrolar um pouco mais. Ele tá com 1 ano, 6 meses, né? Daqui a pouco já é 1 ano e 7. E ele começou a desenrolar, tá, gente? Ele começou assim, a dizer mamãe, dizer papai. Ele começou a dizer papai primeiro, depois começou a dizer mamãe. Ele não sabe interagir, tá? Ele não sabe interagir. Eu sei que muita gente diz que é muito cedo, que não sei o que. Eu já escutei muito isso, tá? Mas é tipo assim, ele não sabe dizer, me dê a mamadeira, ou tô com fome. Não diz, tá? Ele não diz de jeito nenhum. Mesmo que ele queira que uma coisa que esteja em cima da mesa, ele me puxa, que é uma das coisas que ele faz desde mais novinho, me puxa e bota a minha mão lá. Ele tenta, se eu tiver em pé lavando os pratos, ele quer alguma coisa, ele começa, se acocora nos meus pés e começa a empurrar meus pés pra eu ir, tá? Ele não sabe dizer, venha cá, chegue, não, né? Ele tá desenrolando mais agora, graças a Deus. Fazem 3 meses. Já fiz 3 meses de terapia ocupacional, porque eu tô pagando, tá? Eu tô pagando mensal, mas é muito caro. Tipo, eu fecho um pacote de 1 mês, eu pago 340, né? Que não é barato, né, gente? 340 para uma sessão de 40 minutos, uma vez na semana, né? E psicólogo, ele tá desde o ano passado, desde novembro do ano passado, no caso, já faz 1 ano que ele tá na psicóloga. Mas a outra terapia eu não consegui, porque não tem vaga. E pra mim fazer pago, eu não tenho condições nenhuma de fazer. Mesmo que eu trabalhe, que meu marido trabalhe, mas o custo de vida é muito caro. Se a gente for arcar com as terapias por particular, gente, é em torno de 3 a 4 mil reais. E é muito caro, fora da normalidade, né? E a gente segue. Eu sei que tem muita gente que me conhece e diz assim, ele não tem cara de autista. E eu fui para uma palestra esses dias e eu escutei um palestrante lá dizer, autista não tem cara, né? Autista não tem cara. Infelizmente é isso. Tem os graus mais severos, tem os graus complexos, tem aquelas pessoas que não sabem falar nada, tem, né? Mas graças a Deus que essa é a realidade, não é a realidade de Abner, né? A Theo falou até comigo essa semana, ela dizendo assim, nós já sabemos que o autismo dele não tem mudez, né? Não é mudez que se fala, mas é mais ou menos isso. De ser mudo, de não falar nada, de não saber interagir. Não é isso o caso dele. Ele tá aprendendo a falar, né? Eu estimulo tudo que eu falo com ele. Eu digo, né? Você quer arroz, você quer água, tudo eu falo. Nunca eu digo você só quer, você quer. Não. Mesmo que ele não saiba dizer, né? Que quer, né? Tem coisas assim que magoa a gente, né? Eu sei que esse vídeo tá ficando um pouco grande, porque assim, isso é tipo um desabafo também, né, gente? Eu sei que tem muitos outros fatores que eu não vou lembrar agora, que me fez suspeitar. Mas eu escuto o povo dizer assim, ele não tem cara de autista. Tu sois muito exagerada. Mulher, tu também não sois de estar interagindo muito com o povo. Como é que tu quer que teu filho interaja, né? Mas não é isso, gente. A gente vê que é vários fatores que acontecem. Vários fatores que fez eu chegar aqui. Que a neuro me deu o diagnóstico não foi porque eu fui lá e disse, né? Não simplesmente, que ela não dá porque simplesmente você disse. Ela observa, ela vê a criança, ela observa, ela me viu os vídeos que eu levei, né? Tudo que eu falei, ela observou tudo para poder chegar no denominação. Sim, também teve. Como já fazia 4 meses, 5 meses quase, que ele estava na psicóloga, a psicóloga também fez um relatório de 2 páginas, dizendo que ele tinha traços de autismo, que não que ele teria, ela disse assim, ele tem traços que levam ao autismo, ela fez um relatório lá,
bem assim, complexa, assim, de tudo que ela observou ali na sala com ele durante a terapia. Ela também fez, eu também, quando eu voltei pra consulta, eu tive que levar esse relatório. Na verdade, era pra eu levar o relatório de todos os profissionais. Como eu não consegui, levei só da psicóloga. E foi um complexo, gente, um conjunto, né? Um conjunto de coisas que levou, tá certo? Um conjunto de situações, de movimentos que a gente vê que não é normal, né? Agora, sim, outra coisa também que eu acho que eu já falei com vocês, acho que eu devo ter falado em algum vídeo passado, que eu tinha feito que ele tava, tipo, tendo um tique nervoso, tipo um tique assim, ele faz muito isso, de como se assustasse, assim, de tremer todinho, como se fosse um susto, tá? Ele faz isso. Quando eu fui pra ela, quando ele fez 2 anos, que eu falei pra ela, eu relatei isso pra ela, que ele tava fazendo muito isso, a psicóloga falou que poderia ser estereotipia, que ele tipo não sabe, né, se expressar, e também poderia ser, como ela não chegou a ver, ela viu uma única vez, tá? Ele fazendo isso, porque na hora que ela tava com ele no colo, que eu fui pegar ele já no final da terapia, ele fez. E ela viu, só que é muito rápido, gente, é muito rápido. Eu nunca consegui pegar um celular e gravar, porque eu nunca sei quando ele vai fazer, né? Eu não sei. A neuro, nessa consulta que ela me deu o laudo, ela também me deu um encaminhamento para mim fazer um eletrocefalograma, que era para tentar ver se isso era tipo uma convulsão. Mas ela disse que provavelmente não seria uma convulsão. Perguntou se ele pediu o sentido ou se ele não perde. Tipo assim, é momentâneo. Tipo, ele faz isso, ele volta. Às vezes é que ele faz 2 vezes em seguida, mas é muito rápido. E sempre que ele faz, eu começo a falar Abni, Abni, Abni. Eu faço sempre isso, falo sempre isso, né? E eu sempre, quando ele tá muito assim, estressado e tudo mais, que ele tá num canto, querendo correr, querendo descer, eu começo a falar muito assim com ele. Abni, calma. Abni, calma, calma. Eu falo muito assim, né? É espontâneo, né? Isso. E aí ele começou a fazer isso. Hoje mesmo ele fez. Ele começou a fazer isso do nada e ele fez. Calma, 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 calma. Ele mesmo fez pra ele fazendo isso. Isso eu nunca fiz com ele fazendo isso, que eu faço. Abni, Abni. Eu sempre tento falar com ele quando ele tá fazendo isso, mas é muito rápido, gente. Fiz o eletro, eu mostrei no vídeo pra vocês aí, dizendo. Eu não falei que ele era autista, mas eu falei que ele tinha feito o eletro e que o resultado seria que no eletro não deu nada fora da normalidade. Segundo o que eu sei, que eu pesquisei, é que mesmo que seja convulsão, que Deus nos proteja, que não seja nada disso. Seja só estereotipia, né? Mesmo que fosse, o eletro só pegava se ele estivesse tendo no momento. Que eu nunca percebi ele tendo isso dormindo. Tipo, também quando ele tá dormindo, eu tô dormindo, né? Eu observo ele fazendo isso, tipo, no dia a dia. Ele passou um monte de tempo sem fazer, assim, fazia mais vezes quantas, às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas também isso varia. Tem semana que ele faz muito. Durante o dia ele faz várias vezes, né? É que nem eu digo, não sei o que é, não sei exatamente o que é, mas sim, aí não deu, né? Quando eu voltei pra ela faz 2 meses, pra terceira consulta. Terceira ou foi quarta, meu Deus. Eu voltei e relatei pra ela também a questão do sono, que ele não tava dormindo, eu já tinha dito. E aí eu voltei a falar que agora mesmo ele continuava do mesmo jeito, que ele acorda muito. Ele acorda e tipo, mesmo que esteja ali com sono, ele se senta e ele começa a aprender assim, ó, com sono, caindo por lado. Mas ele faz isso também várias vezes, de se acordar e começar a pedindo a mamadeira, de eu dar. Como às vezes ele acorda e ele se senta, como estivesse reclamando de alguma coisa, chorando, porque como ele não sabe falar, ele tipo que reclama, como fosse meio que como fosse bebê, né, reclamando. Ele faz muito isso e ainda ele faz até hoje, tá? E aí ela me passou remédio pra ajudar a dormir, pra me ajudar ele ficar mais concentrado, né? E a psicóloga, como a TO, também observou que depois do remédio, ele ficou mais calmo. Tipo, ele concentra um pouco mais, ele tenta prestar um pouco mais de atenção do que você tá ali fazendo com ele, tá certo? Porque ele não para, gente.
Ele se eu deixar a televisão ligada, ele assiste um pouquinho, é 2 minutos. Ele volta, vai brincar com outra coisa, vai mexer com outra coisa. Eu sei que tem gente que assim não deixa a televisão ligada direto porque faz mal, que assistir demais não estimula a fala. Mas é tipo assim, mesmo que eu deixo, ele não fica sempre lá. Ele vai ver e ele vem-se embora mexer em outra coisa, brincar com outra coisa. Eu sei que é várias coisinhas, mesmo com assistindo, ele não para pra assistir, gente. Ele não para, sempre foi assim. Só que tem coisas que eu fui observando com o passar do tempo que não tava normal. Entendeu? Ele tem muita força de se ele puxar você ou ele empurrar você sem esperar, ele derruba, tá? Ele quebrava muito o gesso, que não era normal quando ele tinha gesso. Ele quebrava muito gesso, eu achava que, tipo, é porque ele tem muita força, é porque ele é muito espertinho. E não acontecia isso com todas as crianças, né? Tem criança que a mãe diz, eu deixava no berço, o menino ficava lá assistindo, ficava no berço quietinho. A Abri nunca foi. A Abri não gostava do berço. Ele podia estar dormindo no meu braço. Quando eu colocava ele no berço, ele se acordava chorando. Mesmo que eu colocasse ele no berço, ele se acordava muito durante a noite. Ele acorda muito, ele não gostava de ficar no berço. Ele não gosta de ficar quietinho. Ele fica o tempo todo mexendo. O tempo todo, gente, o tempo todo. É o dia inteiro. Ele começou a tomar o remédio. Oi, amor. Ele começou a tomar o remédio. Mesmo com o remédio, ele ainda continua acordando, né? Eu ainda não voltei para neuro. Eu só volto para neuro com 5 meses, se eu não me engano. Faz 2 meses e pouco que a gente foi. Ele ainda continua acordando. Eu sei que não é dopar, gente. Eu sei que não é, mas é tipo assim, o remédio ajuda bastante. Ele tá com 2 anos e 6 meses, era para no máximo ele tá dormindo um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Ele ainda continua acordando, ele acorda 2, 3 vezes na noite pedindo dele. Fora que às vezes ainda ele acorda uma vez ou duas desse mesmo jeitinho, reclamando, aí se senta, cochilando, caindo por lado assim, caindo, se perdendo, né? E aí eu tento pegar ele, deito ele de novo pra ele acordar. Eu sei que antes dele começar a tomar o remédio, tava num grau de ele acordar 4, 5, 6 vezes na noite. Deu acordar estressada porque eu tava com sono, porque eu tava cansada e tudo mais, né? Agora tá um pouquinho melhor, só que agora tá com diferencial. Ele não dorme mais de dia de jeito nenhum. Ele tá dormindo um pouco melhor, né? Acordando menos, mas tipo, ele não dorme mais de dia. Já tentei de várias formas, já faz mais de 3 semanas e ele não dorme mais de dia, de jeito nenhum. Nem dorme de manhã, nem dorme de tarde e nada. Gente, eu acredito que seja só isso, tá? Se tiver mais alguma coisa, depois vocês me deixam aqui os comentários. Deixa eu perguntar aqui embaixo também, que depois eu faço um vídeo tirando dúvida e trazendo pra vocês o que é que eu ouvi mais de estereotipia em Abner, que foi me chamando a atenção, tá? Eu sei que teve muita coisa que foi me levou a suspeitar, tá certo? Eu sei que foi muita coisa. Não é fácil, né? Eu sei que quem tá assistindo esse vídeo, que estiver procurando, ou seja por outra questão, vai saber, né, que não é fácil, não é fácil para ninguém, para nenhuma mãe, para ninguém, para nenhuma família. Isso não é fácil. Que a gente, quando quer ter nosso filho, a gente quer um filho perfeito, quer um filho que cresça saudável, que a gente saiba que vai ter um futuro brilhante. Olá, mamãe. Olá, filho. Que vai ter, né? Vai ter, a gente crê assim, né? Mas a gente sabe que tem as limitações, tem as dificuldades, né? Mas é isso, gente. Deixa algum comentário aqui embaixo, tá bom? Dúvida que vocês tiverem, opiniões, qualquer coisa pra nos ajudar e ajudar outras pessoas que estiverem vendo esse vídeo também, tá certo? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. É assim pulando, tá? Pula, gente, pula o tempo inteiro. Uma das questões também, gente, que eu acabei de lembrar com ele pulando, fora que ele pula muito, é de rodar. Muitas das vezes ele roda sem nenhuma funcionalidade. E agora também, eu sei que depois eu faço um vídeo falando bem direitinho da estereotipia, só disso. Oi. Oi, filho. Quando ele tá muito feliz, alegre, ele começou a fazer assim, né? Que isso é farts. Meu céu, que eu esqueci qual é a palavra. Flaps. Acho que é assim que diz, né? Tipo, é uma estereotipia. Ele tá fazendo assim também quando ele tá muito feliz. E
É isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu resumi um pouquinho do que, por que a gente chegou até aqui, a esse diagnóstico, tá bom? Então, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E eu vou compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia a dia daqui para frente. Também, mais essa questão que é o diagnóstico do TEA, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.